Olá pessoal, bem-vindos ao canal Viagem e Cultura. Hoje nós vamos falar de alguns passeios que são próximos a São Paulo. Algumas cidadezinhas aqui ao redor de São Paulo e que tem coisas interessantes para fazermos. A primeira cidade que eu gostaria de falar é sobre Paranapiacaba. Tem algumas formas de você chegar até lá. Tem um trem que sai da Estação da Luz em São Paulo e vai até lá. Tem como você ir de metrô e de ônibus, e de carro dá mais ou menos em torno de 1 hora e 10, fica mais ou menos a 44 quilômetros de São Paulo, ali na Serra do Mar. É uma cidadezinha bem fria, ela data do século XIX, foi uma vila ferroviária de colonização inglesa, então é uma vilazinha inglesa, onde a companhia SP Rail veio para cá, para aumentar a linha ferroviária, para escoar os produtos, principalmente o café que vinha do interior, para o Porto de Santos. Ela foi considerada patrimônio histórico e artístico. Ela é muito bonitinha, as casinhas de estilo inglês. E um dos pontos turísticos importantes é o relógio que imita o Big Ben lá de Londres. Lá você pode visitar as casinhas dos ferroviários, dos trabalhadores. Então a gente entra numa casinha ambientada com móveis da época, de como era, né, decorada na época. Até o guia turístico, ele fica vestido de inglês. E aí você visita e tem uma ideia de como era a vida naquela época. Depois você pode visitar também a casa do dono da ferrovia, que é um castelinho que fica lá no alto da cidade, no ponto mais alto, onde ele conseguia avistar tudo. A casa dos moradores, a empresa ferroviária, onde eles estavam trabalhando, tudo dava para ver dali. E lá dentro da casa, você vê que a decoração é bem diferente daquela casinha dos trabalhadores que a gente foi visitar. Tudo com muito requinte, conforme a cultura da Inglaterra no século XIX. É muito interessante você visitar. Você passa ali por todos os cômodos, tem objetos antigos. É um passeio cultural muito interessante. Você não pode deixar de visitar a estação de trem de lá, que é muito charmosa. Você se sente chegando no século passado. Muito bonita a estação, ótimo lugar para tirar fotos. Lá também tem nessas casinhas bastantes restaurantes e cafés, e você pode passar ali à tarde, descansando e repondo as energias. Tem um mercado municipal, que na verdade é um centro ali de algumas lojas, onde eles vendem artesanatos, onde eles vendem algumas comidas típicas, principalmente à base de cambuci. Tudo que você for comer em Paranapiacaba tem a ver com cambuci. Então tem desde o suco de cambuci, sorvete de cambuci, ratatouille com cambuci, que é uma frutinha bem azeda, com sabor específico, gostoso e muito rica em vitamina C. Um outro local muito próximo de São Paulo é a Serra do Japi, que fica ali nos arredores de Jundiaí. Fica a mais ou menos 69 quilômetros de São Paulo, em torno de 1 hora e meia de viagem. E é um passeio para quem gosta de visitar a natureza, fazer trilhas. Eu fui com uma empresa de turismo na época que deixava a gente numa fazenda, onde você tomava esse terrível café da manhã. Que delícia! E depois do café, você visita paisagens maravilhosas ali atravessando aquela fazenda, em direção a esse pico, onde nós vamos escalar. Então, de manhã, a gente faz a trilha do pico. É uma trilha de moderada intensidade, então você tem que estar preparado fisicamente, porque é bastante subida e é cansativo. Mas a vista de cima é maravilhosa, incomparável. Vale a pena você fazer essa trilha do pico. Depois, na hora do almoço, a gente volta para a fazenda, come aquele almoço caseiro, típico de fazenda, dá uma descansada e depois sai para uma outra trilha depois do almoço, que é a Trilha do Macaco, na Serra da Guaxinduva, onde você visita também cachoeiras. Então tem o percurso de trilha e tem cachoeiras maravilhosas para você tomar banho. Também uma trilha de média intensidade. Um outro local também próximo de São Paulo, que também fica em Jundiaí, é o Jardim Botânico de Jundiaí. É um lugar que fica mais ali dentro da cidade, mas tem paisagens muito bonitas. Você pode passar o dia inteiro ali caminhando, em contato com a natureza, tem algumas trilhas. Tem vários espaços ali diferentes onde você pode passar o seu tempo durante um dia todo. Pode fazer seu piquenique e está muito próximo de São Paulo. Outro local imperdível para você conhecer fica em Campinas, que fica a mais ou menos 1 hora e meia de São Paulo, em torno de 101 quilômetros de São Paulo, em torno de 1 hora e meia. E lá tem um hotel maravilhoso, fantástico, que é o Royal Palm Plaza. Um hotel que quando você entra lá tem tantas atrações e ele é tão bonito, as piscinas são muito lindas, água aquecida,
Parece que você está no México, lá em Cancún. Tem piscinas para adultos e tem piscinas também reservadas para crianças, se quiser também deixar a criança separadamente, com toboáguas. Tem um parque temático ali para as crianças, onde elas podem visitar girafas, um barco pirata. Tem um castelo no meio da área desse hotel. Tem uma casa de índio, tem lugar para eles andarem de carrinho. Você pode fazer arco e flecha e outros esportes e aulas que eles oferecem. Tem quadras maravilhosas. Os quartos são muito aconchegantes. A comida é de primeira qualidade. E depois, para finalizar, você tem um problema. Tem um spa lá para você visitar, para você fazer massagem, para você aproveitar da piscina no final da massagem que tem ali quentinha. Gente, tudo de bom. Visite esse hotel, fique alguns dias lá porque você vai aproveitar. E de Campinas também fica muito próximo de Jaguariúna, que é mais ou menos uns 30 minutos de Campinas. À noite, por exemplo, você pode visitar um baile country que eles costumam fazer lá, né? Numa das vezes que eu fui para lá, foi num congresso médico e a gente à noite foi num show do Chitãozinho e Chororó, em Jaguariúna. Então, para quem gosta de música country, tem essas opções. Um outro passeio próximo de São Paulo é o Hopi Hari, que fica ali na região de Vinhedo, tem acesso pela Rodovia dos Bandeirantes, tem muitos brinquedos, vários tipos de atrações. É um parque temático também. Você pode almoçar, por exemplo, num salão onde tem shows como se fosse do Velho Oeste americano. Muito legal esse parque. E fica mais ou menos a uns 40 minutos de São Paulo. Muito próximo ao Hopi Hari tem um outro parque, que é um parque aquático, que é o Wet n Wild, que pertence já à região de Itupeva. Também tem acesso pela Rodovia dos Bandeirantes, com vários toboáguas, piscinas aquecidas. E veja, muito próximo de São Paulo também, em torno de 40, 45 minutos. Outra opção de passeio próximo de São Paulo, por exemplo, em Budas Artes, que é uma cidade que tem uma produção artística muito grande. Você vê muito tipo de artesanato, de quadros, de artes. É uma cidadezinha muito bonita, com vários cafés, restaurantes. Vale a pena você passar um dia lá e visitar a manifestação artística daquela região e levar para casa uma obra de arte. Lá em Embu também tem a Cidade das Abelhas, que é um local muito interessante. Você pode levar suas crianças. É um lugar todo temático de abelhas. Até o banheiro é de abelha, tem labirinto de abelha, tem brinquedos, arvorismo. E eles também ensinam sobre as colmeias, como que é produzido o mel. Você visita ali uma colmeia. É bem legal e no final você pode levar produtos do mel da Cidade das Abelhas. E uma outra coisa interessante que eu fiz lá em Budas Artes, eu fui visitar a fábrica da Libs, que nós como médicos temos convites, né, para visitar assim as fábricas e eu fui. Aí estou eu, toda paramentada para entrar lá na fábrica para nós conhecermos como são feitos os remédios, os comprimidos, os xaropes, como eles são empacotados e etc. Foi muito legal essa experiência. Um outro lugar também muito interessante para você visitar que fica próximo de São Paulo é o Club Lake Paradise, que é um hotel resort de golfe maravilhoso, com paisagens assim que parece que você está na Europa. Lindo lugar. Um hotel magnífico, comida também muito boa, um lugar que vale a pena você visitar, passar um fim de semana ou fazer um day use. Vai de manhã bem cedinho, aproveita o hotel e volta à noite. Lá tem o Spa Manuia. Gente, que lugar agradável. Com grandes profissionais, massagens de todos os tipos. Eu adorei. E fica bem próximo de São Paulo, em Mogi. Uma outra cidade também muito próxima de São Paulo, que tem alguns locais interessantes, é Guarulhos. Tem o Lago dos Patos, onde você tem ali uma região muito bonita, você pode andar de pedalinho. Tem local para ficar com as crianças. E tem também o Bosque Maia, que é uma área verde, um parque muito bonito no meio da cidade. Inclusive a minha banda, vocês sabem que eu tenho uma banda gospel, né? A minha banda tocou no Bosque Maia e eu estava ali falando algumas palavras de Deus para eles. Aliás, pessoal, deixa eu convidar vocês para visitarem os meus outros canais. Eu tenho esse canal aqui de Viagem e Cultura. Eu tenho um outro canal que é Andrea Kovac, que é um canal que fala sobre a palavra de Deus. Toda semana tem ali uma palavra, um estudo da Bíblia. Então eu te convido a conhecer. E eu tenho um terceiro canal, que é o canal Saúde Integral, em que eu falo sobre temas de saúde, como médica. Então fica aí o convite para você também visitar os meus outros canais.
Falando em Palavra de Deus, também muito próximo de São Paulo, existem locais muito gostosos para você ir num sítio, para você passar um fim de semana, como por exemplo Ibiúna. Foi um local onde a gente foi visitar já várias vezes com retiros. Mas você pode alugar esse sítio ou uma chácara e ficar ali, passar o fim de semana com a família, com os amigos. É um local de muito verde e que tem opções muito interessantes de passeios. Então você aluga uma casa com seus amigos e passa ali um tempo, descansa e se diverte. Ibiúna é um local onde tem muitos sítios para alugar. Jarinu também é uma outra cidade que apresenta muitas opções de sítios, de casas para você alugar para passar uma temporada. Enfim, aí estão várias opções de passeios próximos de São Paulo que você pode se divertir. Tem muitos outros locais também próximos de São Paulo e que eu já falei aqui que tem programas específicos. Então, por exemplo, Atibaia, Mariporã, Joanópolis, Nazaré, Bragança, Socorro, Olambra, Guararema, São Roque. São todas regiões que eu tenho programas específicos falando de cada uma, você procura aí na lista, que também são muito próximos de São Paulo e que vale a pena você visitar. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Visitem os meus canais. Se você gosta, dê a sua curtida e ative o sininho para toda semana você ter uma programação de viagem ou de cultura para você visitar. Então até a nossa próxima viagem, que está imperdível. Eu vou falar dos Lençóis Maranhenses, um dos lugares mais lindos do Brasil. Te espero lá. Tchau, pessoal!